Olá, pessoal, muita paz. Nós estamos aqui no espaço virtual espírita.info. Somos, em maioria, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas temos companheiros também de outras localidades. Como habitual, fazemos a cada 15 dias, na sexta-feira, um encontro fraterno, onde examinamos um tema espírita que habitualmente não é examinado nos nossos centros. Nós denominamos esse evento de TED, Temas Espíritas em Debate. Hoje o tema é a cirurgia de troca de sexo, né? A transexualidade e a cirurgia de troca de sexo. E temos conosco o companheiro nosso daqui de Juiz de Fora, professor da universidade, médico fisiologista, que é o Carlos Mourão, que aceitou de bom grado, e a gente ficou muito feliz esse desafio, né? De um tema que não é um tema simples, mesmo porque a gente não tem muito material, né? Dentro da doutrina espírita para trabalhar. Então, nós vamos pedir o Elias para fazer uma prece inicial e logo depois nós passamos a palavra para o Mourão. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, pedindo a Ele mais uma vez que nos envie bons espíritos para nos guiar, nos auxiliar aqui nesse ambiente virtual, onde que nos encontramos em pensamento e unidos, todos nós, na busca da compreensão da doutrina espírita, buscando estudar, né, amparados sempre pela espiritualidade maior, os benfeitores espirituais que nos orientam e nos seguem, que eles possam conduzir os nossos pensamentos e amparar também, né, ao nosso expositor da noite, para que ele traga as luzes do nosso conhecimento e nosso esclarecimento o tema que vai ser debatido aqui. E nesse pensamento sempre fraterno de união, que nos envolve sempre, pedimos mais uma vez, e principalmente ao nosso guia espiritual, que vele por nós. Que assim seja. Mourão, meu amigo, até 30 minutos, seu tempo inicial. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Está ótimo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pela confiança. É um prazer muito grande participar desse grupo tão seleto que eu assisto toda semana. Assim, toda semana não, né? De 15 em 15 dias. O tema que me incumbiu é um negócio assim que um desafio que eu fiquei refletindo sobre isso, estudando, tema muito difícil, e não deveria ser muito difícil, porque é uma situação tão humana, tão comum. A gente vai falar de transexualidade e cirurgia de mudança de sexo, que se chama hoje de cirurgia de redesignação sexual. Primeiro, é muito importante a gente separar alguns conceitos que são muito novos, porque na minha geração, por exemplo, a gente não tinha clareza desses conceitos. Uma coisa, o que a gente chama de sexo é uma questão mais biológica. E por que biológica? Porque quando a gente olha para um indivíduo da espécie animal, até da espécie vegetal também, a gente tem características visíveis que sinalizam que é macho ou fêmea, masculino ou feminino. No caso da espécie humana, a gente se pauta quando o bebê nasce. Sumiu aqui uma imagem, não sei se vocês estão me vendo aí ainda. Tá. O que acontece? Quando o bebê nasce, a gente olha para a genitália externa do bebê. Como a genitália masculina é para fora e a feminina é para dentro, vamos assim dizer, aí a gente define ali o sexo biológico do bebê. Só que
Então, a palavra sexo se refere à biologia, à genética, o cromossomo Y. Se for masculino é XY, se for feminino é XX. Só que aí já começa um pequeno problema, porque o que acontece do ponto de vista biológico? A gente sabe da ciência que o genital externo é claramente definido, para fora ou para dentro, masculino ou feminino, ok. Mas o cérebro do bebê, ao longo da gestação, na vida intrauterina, ele recebe influências hormonais, tanto da mãe, quanto do próprio órgão do embrião, que no caso, que a gente chama de gônada, que é o testículo primitivo ou o ovário primitivo. Então, não necessariamente, eu estou falando só da dimensão biológica por enquanto. Na dimensão biológica, a demarcação entre masculino e feminino, ela não é tão nítida como a gente pensa. Ela é nítida para a genitália externa, como eu falei. Mesmo assim, há casos que a gente chama de genitália ambígua, porque você olha e não tem clareza se ali é masculino ou feminino. Mas vamos partir da premissa de que seja muito claro. O bebê saiu da barriga da mãe, você olha ali um pênis. Então, é menino. É menino. O problema é que, biologicamente, a gente não sabe se aquele cérebro é masculino. Aí vai dizer assim, mas então existe diferença biológica mensurável entre o cérebro masculino e feminino? Existe. Isso está muito bem estabelecido pela ciência, tanto em animais quanto em humanos. O cérebro não necessariamente corresponde ao genital externo. E aí começa um problema. Porque quando a gente olha um menino e vê um genital externo de menino, a gente começa a tratá-lo no modelo masculino. A gente dá um nome de menino. A gente que dá o nome, que escolhe o nome, não é ele que escolhe. Depois, a gente escolhe as roupinhas dele, os brinquedinhos dele. Eu tô conseguindo ligar, né? Esse é qual? Da fábrica, né? O bercinho dele, que tipo de brinquedo que vai ter. E à medida que ele vai crescendo, ele vai sendo criado para ser um menino. Embora ele possa ter um cérebro menos influenciado por hormônio masculino ou mais influenciado. Está claro isso? A distinção biológica. E eu estou falando da biológica porque ela é mais simples. Agora, eu vou falar de outras dimensões mais complexas. O que nós chamamos de gênero não é um conceito biológico, é um conceito social. O gênero é como aquele ser se vê, como que aquele ser se sente. Então, eu posso ter um corpo masculino, uma criação masculina, um nome masculino, e me sentir feminino. Isso talvez possa ter um correlato biológico com o cérebro, como eu acabei de falar. É o gênero. Então, isso não é uma escolha. Não é uma escolha. A maneira que eu me sinto, que eu me vejo, a minha identidade de gênero, ela é algo que eu não escolho. E eu digo isso por dois motivos. Primeiro, pelo motivo biológico, porque isso tem a ver com a formação do cérebro, que, como eu falei, não é necessariamente correspondente à formação do genital externo. Segundo, não é uma escolha, porque ninguém há de escolher o caminho mais difícil.
Então, evidentemente, que se eu nasci como menino, tenho nome de menino, meus pais me tratam como menino, meus colegas me tratam como menino, e eu me sinto uma menina, eu não vou escolher me sentir uma menina, porque isso vai dificultar muito as coisas para mim. Muito. Então, não é uma escolha. Talvez isso seja determinado pelo cérebro. E existe, sim, como meu amado amigo João está colocando aí, uma diferença marcada, biologicamente definida, entre cérebro masculino e cérebro feminino. Repito, tanto para seres humanos quanto para animais. Tá? Isso é uma questão sobre a qual, assim, há uma extensa literatura científica consensual a respeito disso. Exames de imagem, marcadores bioquímicos, funções mentais, eletroencefalografia, enfim, uma série de coisas que mostram que o meu cérebro ele pode ser masculino ou feminino, e no meio do caminho, os 1000 tons de cinza entre o masculino e o feminino. Ah, isso acontece no cérebro. Então, não é escolha. Isso pode definir a minha identidade de gênero, como que eu me sinto. Então, uma coisa é o meu genital externo, masculino ou feminino, que a gente chama de sexo. Outra coisa é a minha identificação de gênero, que é a identidade de gênero, como que eu me sinto. E aí tem uma terceira questão, que é o meu desejo, a minha orientação sexual. Eu posso me sentir uma menina, olha bem, eu posso ter uma genitália masculina, um corpo masculino, me sentir feminino e ter atração, desejo pelo feminino. Mas olha que coisa confusa. Não, não é confuso, é humano, é da dimensão humana. Da mesma maneira que eu posso gostar do verde, posso gostar do amarelo, posso gostar de comer jiló, posso não gostar. E não há o que se discutir numa questão dessa. Se alguém perguntar assim, Mourão, você gosta de jiló? Não. Por quê? Não sei explicar. Simplesmente, o sabor do jiló não me agrada. Concordam? São questões de qualidade subjetiva que não podem sequer ser demarcadas pela linguagem. Então, o que acontece? O desejo, a orientação sexual, ela não tem necessariamente correspondência nem com a aparência e nem com como que a pessoa se sente. Por exemplo, quando a gente vê aquela sigla LGBTQIA+, LGB, lésbica, gay, bissexual. Isso está falando de orientação. Eu posso ser homem no corpo, me sentir mulher e me sentir uma mulher lésbica porque eu tenho atração por outra mulher. Isso é possível? É possível. Isso é escolha? Não. Isso é uma característica. Como não é uma escolha minha gostar de comer jiló ou não, gostar de uma cor ou não, gostar de um time ao invés de outro. Então, a questão que eu coloco é a seguinte. O que seria um transexual? O transexual, por definição, que talvez a definição mais precisa seja transgênero, seria exatamente isso, é quando não há uma correspondência entre o corpo, principalmente as características físicas, e a identidade. O que é uma mulher trans? É um ser humano que se sente mulher, mas num corpo masculino. Então, repare, a definição de mulher deixa de ser cromossomo XX para ser como que aquele ser se define. Isso é dar o direito
da pessoa se definir. Coisa que não existia antigamente. Isso era definido pelo médico quando o bebê nascia. Era registrado um nome. Agora existe a possibilidade da escolha. Mas não é escolha no sentido, como eu disse, de escolher. É no sentido de como se sente. Então, a mulher trans, a definição de mulher passa a ser um respeito à pessoa, como que aquela pessoa se sente. E por que é trans? Porque está num corpo físico, num corpo externo, vamos assim dizer, que a gente chama biologicamente fenótipo, com características masculinas. E pode ser o contrário. Agora, o detalhe é, uma mulher trans, que são os travestis, por exemplo, as travestis, né, talvez seja mais correto, a mulher trans, ela pode ter desejo por homem ou por mulher. E o órgão sexual não tem necessariamente a ver com isso, porque um dado que eu busquei agora, de um ambulatório da USP de sexualidade, um dado muito interessante, 95% dos transexuais não gostariam de fazer uma cirurgia para trocar de sexo. Então, a cirurgia é quando aquela pessoa quer trocar a genitália externa. Porque, por exemplo, a travesti, ela tem todas as características, ela faz um tratamento hormonal de transição, ela coloca prótese e se transforma num corpo feminino, embora ela possa querer conservar o pênis. E 95% quer conservar, 5% quer trocar. Que hoje existe uma cirurgia que chama cirurgia de redesignação sexual, que permite fazer uma cirurgia muito traumática do ponto de vista de complexidade, uma cirurgia que envolve muito sofrimento, muito gasto, uma cirurgia difícil, mas que tem um percentual pequeno de mulheres trans que querem retirar o pênis e construir uma vagina. Como você tem o contrário. Você tem o homem trans, ou seja, que nasceu com característica biológica feminina, mas que se sente homem e quer fazer a cirurgia para formar um órgão masculino. Também existe, é mais complexo ainda, às vezes envolve 5 a 6 cirurgias, uma atrás da outra, mas isso é um contingente pequeno. O desejo sexual dessas pessoas, ele é individual. Pode ser que tenha um homem trans que tenha atração por outro homem, ou que queira manter a vagina. Então, repare, esse leque que existe hoje é exatamente a questão de dar ao sujeito, aquele ser humano, a prerrogativa de viver a identidade e o desejo dele de acordo com o que ele é realmente. Aí alguém pode dizer assim, mas isso é contra a natureza. É contra a natureza. O que é a natureza, na verdade? A natureza, a ciência, ela é toda contra a natureza. Por exemplo, é da natureza eu pegar uma infecção e aqueles micro-organismos se proliferarem e me matarem. Eu tomar um antibiótico para matar aqueles micro-organismos é antinatural. Então, a ciência, por definição, é exatamente a tentativa de transformar a natureza. Por exemplo, eu tenho genética para não ter cabelo. Isso é genético. Eu posso fazer uma cirurgia e colocar cabelo. E ninguém vai me criticar por isso. Ah, você está indo contra a natureza. Exatamente, estou indo contra a natureza. Minha natureza é ser careca, mas eu não me sinto bem careca. Eu, Mourão, me sinto maravilhosamente bem, tanto que eu sou um careca visível, assumido, né? Vocês estão podendo aí desfrutar de toda a minha calvície pela imagem, mas eu conheço pessoas que têm dramas com isso. Eu, por exemplo, fiz uma cirurgia bariátrica. É contra a natureza. Eu fui obeso a vida inteira,
fui rechaçado, tive todos os complexos de inferioridade, os meninos me zoando, as meninas não queriam me namorar, aquela história toda. Eu tomei uma decisão que eu ia tentar transformar isso, e eu tive que fazer uma cirurgia. Acabei nem transformando, estou bem acima do peso ainda. Ainda bem que vocês não estão me vendo do pescoço para baixo. Mas ninguém me critica por isso. Ninguém diz que eu estou indo contra as leis de Deus, que eu estou afrontando a natureza. Não. As leis de Deus, elas falam muito mais da minha relação com o outro do que com essas questões minhas comigo. E a sexualidade, eu fico me perguntando assim, qual que é o papel, o que a religião fez pela sexualidade? Olha, o papel da religião ao longo da história parece que foi sempre um papel de controle, ficar ao lado do Estado para deixar uma classe trabalhando pela outra. Quer dizer, eu procurei na Bíblia, eu achei 6 citações que, mesmo assim, não são categóricas sobre essa questão de sexo. Então, não é esse pecado que dizem que está na Bíblia. Até porque a que eu achei, se não me engano, estava no livro do Levítico, num dos dos livros do Pentateuco judaico, da Torá judaica, dos 5 livros, que fala, por exemplo, que mulher deve ser apedrejada. Então, a Bíblia, ela precisa toda ser colocada em contexto. E essa parte também precisa ser colocada em contexto. Mesmo assim, não existe nada na Bíblia que crucifique nem o desejo sexual, nem a identidade, como que a pessoa se vê. Na doutrina espírita, e eu diria que o espiritismo, nesse caso, eu acho que ele está se saindo bem, porque ele também não, em momento nenhum, ele cria aquela situação de que isso é contra a lei de Deus, isso é contra a natureza, isso é pecado. O espiritismo tem muita coisa que ele põe como pecado, que vem de uma herança judaica, judaico-cristã, no sentido assim, de obrigar o sujeito a trabalhar. Por exemplo, você não pode abortar, porque se você abortar, nós espíritas explicamos isso de uma outra forma, mas a religião canônica tradicional, o motivo é claro, o filho do camponês, o camponês não pode abortar, porque ele tem que produzir mais camponezinhos para trabalhar, para a nobreza e para o clero. Da mesma forma que ele não pode se matar, porque ele é uma força produtiva. Então, muitas dessas tradições, elas vêm de raízes. Agora, em relação à sexualidade, eu não vejo o espiritismo fazer nenhuma crítica contundente, ferrenha. O que eu vejo é o seguinte, é que tanto a doutrina cristã, se nós observarmos as máximas de Cristo, como observarmos o que coloca o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita em si, é uma relação de evolução em relação ao outro, e não a esse tipo de preocupação pessoal. Como é que eu me sinto? Se eu me sinto homem, se eu me sinto mulher, se eu tenho desejo sexual por homem, por mulher, ou pelos dois, ou por nenhum dos dois. Então, eu, sinceramente, assim, pelo que eu levantei, a cirurgia de redesignação sexual é uma minoria, como eu disse, grande parte dos transexuais não querem fazê-la. Os que querem fazê-la, eles estão fazendo uma mudança no próprio corpo, que não tem nada a ver com moralidade, com comportamento. Comportamento é a última instância. A primeira é sexo, depois é o gênero, que é a identidade, depois é orientação, como eu falei, para quem o seu desejo se volta, e, finalmente, o seu comportamento. Acho que o comportamento é o que está em jogo para o espiritismo e é o que deveria estar em jogo para a sociedade e para qualquer religião. É como que a pessoa se comporta com o outro, com o mundo. Isso não tem nada a ver com questão de sexualidade. Então, assim, é um tema complexo, mas que me pareceu também, ao mesmo tempo, muito simples. Eu conheço uma citação que me contaram uma vez, para finalizar, já está dando meu tempo. Eu não sei se é real, porque aquelas coisas que fala que o Chico Xavier falou. Ninguém sabe, né, se o Chico falou ou não falou.
Porque tudo o Chico dizia, mas não sei onde está o registro disso. Mas uma frase que eu gosto muito, que eu vi um médium falar uma vez, um escritor, dizer assim, olha, o Chico uma vez disse que a espiritualidade não está interessada naquilo que você faz da cintura para baixo. E eu fiquei pensando, falei, gente, quando a gente estuda o espiritismo, você pega o Livro dos Espíritos, vê como é que se dá o fundamento filosófico da doutrina espírita. É uma coisa tão séria, de evolução, de crescimento, que me parece assim tão pequeno reduzir e preocupar-se com questões que são meramente operacionais. E vou mais além. Eu acho que são questões até kármicas. Porque, volto a dizer, é muito melhor eu me sentir... Se eu nasci com pênis, é muito melhor para mim eu me sentir homem e eu desejar mulheres. A vida será mais fácil. Se for diferente, isso provavelmente é uma prova ou uma expiação. Então, é algo que tem que ser acolhido. E, para finalizar, dizer o seguinte, o termo minoria em sociologia, ele não se refere necessariamente a número, ele se refere à questão de poder. Os transexuais são uma minoria de poder. Então, toda minoria, do ponto de vista ético, precisa ser protegida e não atacada. A questão no meu ponto de vista espiritual, como que nós agimos com o mais fraco? Porque parece que é disso que se trata. A humanidade está num ritmo de competição, que é exatamente o contrário. O mais forte comendo o mais fraco. E será que a questão não deveria ser o mais forte protegendo o mais fraco? Talvez nós tivéssemos um mundo melhor, um planeta melhor, uma sociedade melhor. Então, antes de mais nada, isso que a gente tem visto de ataque às questões de sexo, de gênero, é uma covardia. E está se batendo naquele que é mais fraco, naquele que tem menos voz, que tem menos representação. E, finalmente, eu já falei finalmente 4 vezes, né? Mas agora vai ser finalmente mesmo, senão não acabo. De todos os preconceitos, o relacionado à sexualidade é o pior, porque eu fui um menino gordo, massacrado pelos meus coleguinhas de rua, mas eu chegava em casa, meus pais me acolhiam. Um menino índio, massacrado, ele chega em casa e ele é acolhido pelos pais índios. Um menino negro também é acolhido. Agora, um menino gay, ele é massacrado na rua e, normalmente, ele é massacrado ao quadrado quando chega em casa. Nem em casa eles encontram refúgio. E também não têm encontrado refúgio no último dos lugares onde se busca, na religião. E eu acho que nesse aspecto o espiritismo, salvo exceções, ele acolhe. Mas é importante acolher sem juízo. E se for para fazer algum juízo, façamos o seguinte: estamos diante de um espírito, de um ser humano que está passando por uma prova ou por uma expiação. Precisa da nossa proteção, não precisa dos nossos conselhos e dos nossos julgamentos. Bom, meus queridos, minhas queridas, é o que eu consegui pensar e elaborar para trazer, para dividir com vocês. Espero não ter estourado o tempo, agradeço essa oportunidade pela importância do tema. Parabéns pela escolha do tema.
podiam ter escolhido alguém melhor do que eu para falar a respeito, mas fico muito honrado com isso. Obrigado. E agora sou ouvidos. Excelente, meu amigo. Foi uma aula eficiente, elegante, a respeito de um tema que não é simples, mas que você tornou simples a compreensão, né? Eu tenho algumas considerações para fazer, mas eu acho que eu vou deixar mais para frente e vou abrir para o pessoal aí. Fiquem à vontade, só levantar a mãozinha e a gente já libera. Tá bom, pessoal? Zé Elvésio. Boa noite, pessoal. Mourão, parabéns. De fato, como o Ricardo falou, ficou até mais simples. Eu quero buscar uma outra questão. Quando você falou que, do ponto de vista biológico, o ser que ali está se formando, ele tem já o seu órgão sexual externo visível, o que já determina o gênero. Mas o cérebro pode ter uma interpretação diferente daquele estado biológico. Eu faço uma pergunta para você e para as outras mentes estudiosas que estão aí. Olhando dessa forma, então, o ser encarnante ou reencarnante, até que ponto ele tem uma responsabilidade na formação desse corpo? Uma interferência direta? Ou ele está submetido a essa formação biológica? Já que está se formando um corpo, vamos citar um exemplo, um corpo masculino com um cérebro feminino. Foi claro? Deu para entender a pergunta? É isso. Você vai anotando, Morão, e depois a gente volta a você, tá bom? Você comentar ou não as questões aqui. Vamos lá, pessoal. Quem quer dar o seu parecer, fazer uma pergunta, dar uma opinião, né? O TED é para debate, né? Não tem nenhuma opinião errada. Vantuil. Boa noite a todos. Mourão, parabéns pela explanação, muito boa. Eu vou fazer uma pergunta para você, ela pode ser até em termos infantis, de repente, mas com relação ao ambiente de convivência das pessoas, da parte hétero com a parte homo e por aí, o ambiente atrapalha, favorece também a uma decisão da pessoa em se tornar homossexual, hétero, bi, gay, por aí afora vai. Queria saber sua opinião, por favor. Ótimo, está registrado aí, né, Morão? Eduardo Aires, prazer recebê-lo, meu amigo. Fique à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu queria fazer um relato aqui para ilustrar. Eu tenho uma amiga, né, que ela tem um filho trans. Foi, assim, o meu segundo contato com pessoas transexuais. Eu tive um no Exército, quando eu estava no Exército, teve um militar que fez a cirurgia, mas esse, infelizmente, depois eu não tive mais contato. E essa minha amiga me conta a história dela. E quando a gente se coloca no lugar da família e dessa pessoa que é trans, dá vontade de chorar, porque a história, hoje contada, ela tem um sentido, mas vivenciada ela é muito difícil. Ela nasceu menina, né, com corpo de mulher, de menina, e não gostava de usar vestido, não gostava dos vestidos, e a família não entendia. Eu acho não, nem ela entendia, né? Quando fez 15 anos, a mãe e o pai compraram um pacote com muito sacrifício para poder fazer uma viagem de navio, e ela ficou presa dentro do quarto do navio e ninguém entendia. Até que um dia a mãe espremeu ela, deitou em cima dela na cama e falou: tem alguma coisa e eu quero saber o que está acontecendo contigo. Quando ela menstruou a primeira vez, ela ficou enojada.
Eu não quero isso, mãe, tira isso de mim, por favor. Eu não quero. Que é isso? Eu não quero isso. Tira isso de mim, mãe, por favor. Pois nem ela sabia o que estava acontecendo com ela. E isso é o mais trágico. Isso é o mais desesperador. Até que ela conseguiu descobrir, tempos depois. E a mãe dela me disse: o dia mais feliz do meu filho foi quando ele trocou a carteira de identidade dele para um nome masculino. E hoje, ainda, né, feliz da vida, tem namorada, ele hoje namora uma moça muito bonita, inclusive, mas a preocupação dele é frequentar ambientes onde tem um banheiro unissex. Ele teve que se apresentar no Exército, porque ele trocou de nome, né, trocou de identidade, né, e a preocupação dele era ser hostilizado no Exército, né? Então, assim, quando se vivencia ou quando se está cara a cara, a gente tem uma noção muito maior dessa realidade. Então, assim, é muito triste para essas pessoas. Realmente o Mourão está de parabéns, concordo plenamente. É muito mais fácil você estar adequado ao que é considerado normal, né? Mas é um relato só para ilustrar como que é muito triste a pessoa transexual. Não acho que seja só no Brasil, não. Qualquer lugar do mundo, né? Mas está de parabéns, viu, Mourão? Muito obrigado. Obrigado, Edu. Eli? Boa noite a todos e todas. Mourão, a pergunta é bem objetiva. A gente está falando assim, a pessoa se sente, a pessoa acha, a pessoa se considera. Essa pessoa é o espírito? O espírito se sente masculino ou feminino? O espírito desencarnado vai se apresentar morfologicamente masculino ou feminino porque se sente assim? E aí, se for isso, a gente pode dizer que os espíritos, pelo menos na nossa faixa, têm sexo ou gênero, dependendo de como a gente abordar. A questão é só essa. E aí nasceu no corpo errado, né, Eli? Éder? Boa noite, parabéns ao Mourão. Eu também rápido. Eu entendo que o preconceito, a cobrança da sociedade, da família, sobre essa decisão, esse comportamento do trans, e todos dessas né, LGBT, que ia mais, vários tipos, é porque supõe que é um defeito, um aspecto moral a opção dele, ou imoral, né? Que ele tomou essa decisão por uma vontade própria, porque é ele que, diante dessa explicação que você deu, Moral, eu vou usar uma frase que você mesmo usou. Não há o que discutir. Porque se realmente a ciência comprova que há modificações na parte genética do indivíduo, com os cromossomos, X, Y, X, etc., fica explicado o fato e acaba esse preconceito. Eu, no meu ponto de vista, se então eu te pergunto é o seguinte, por que que isso não é divulgado? Por que que se deixa massacrar tanto assim esses indivíduos e não leva para a ciência e mostra publicamente, a gente já está aqui, ó. É por isso, né? Então, essa é a pergunta que eu te faço, por que isso não é divulgado? Para acabar com esse aspecto imoral do assunto, eu acho que resolveria, né? A pergunta, então, é por que que essa parte científica, que é convincente e acabaria com o problema, não é divulgada? Obrigado, Éder. Maria José? Boa noite a todos. Mourão, achei muito boa a explicação, essa parte biológica, realmente foi bem detalhada. Agora, por que esse assunto, não estou falando aqui no TED, tá? Ele, no geral, tomou
toda essa proporção, porque se nós formos falar de 60 anos atrás, praticamente não se falava no assunto. É lógico que, por tudo que você explicou, na realidade já existia, é óbvio, mas não se falava. Existe algum estudo falando de coisas anteriores a isso? As cirurgias, eu acredito que não, mas o que acontece hoje com as pessoas acontecia também nesse passado. O que se tem, né, de conhecimento a respeito disso? Obrigado, Maria José. Eu tenho percebido, Mourão, pelos comentários, que o pessoal está seguindo o relator. E que a tendência da turma, a minha impressão, é de que é favorável à cirurgia. Se é uma situação de inadequação mente-corpo, vai prevalecer a mente. A mente é a alma. E vai corrigir o que está equivocado, que é o corpo. E vai tirar um órgão, colocar outro. São questões de menor importância ante a alma que está reencarnada. O que eu estou entendendo, a tendência é essa, né? Se alguém pensar diferente de mim, pode discordar. Agora, como nós estamos num ambiente espírita, a questão é o seguinte, mas e o espiritismo? O pessoal gosta, né, de fazer essa pergunta, né, Elisa? Aí em Goiás também, né? O que é que o espiritismo fala a respeito disso? Eles não querem saber o que a gente fala. Eles não querem saber o que a gente pensa, não. Eles querem saber o que o espiritismo fala. Aí a coisa começa a complicar um pouco, porque a gente não está autorizado a falar em nome do espiritismo num assunto que é espinhoso, recente, e que não foi devidamente examinado, e mesmo porque a gente não tem consenso, como a gente tem na medicina. A medicina é bom porque a gente tem consenso no tratamento da artrite reumatoide. Você segue aquilo ali. A gente não tem consenso na definição de questões espíritas. E a gente tem alguma confusão. Há uns 4 ou 5 anos atrás, eu resolvi estudar isso aí, você fez, e pesquisei na literatura espírita. A gente tem 2 posições amplamente discordantes. A gente tem uma posição do Chico, que foi manifestada em 1996, e uma do Divaldo, logo depois, contrárias, frontalmente contrárias à cirurgia. A do Chico, só para ilustrar, na Folha Espírita, entrevistado em outubro de 1996, Chico disse assim: agora, simplesmente, por uma questão psicológica, por exemplo, para o homem que nasce com tendências femininas ou para a mulher que manifesta desde cedo tendências masculinas, eu creio que só por isso não se deve fazer essa cirurgia. Vamos esperar que o médico ajude o cliente a pensar muito, porque se o médico encontra um corpo morfologicamente perfeito, com as características masculinas ou femininas, creio que seria contrariar demais a lei de causa e efeito e a necessidade de segregação daquele espírito na cabine do corpo, porque a operação seria apenas uma questão de caça-prazer. Chico disse isso em 1996. A cirurgia seria apenas caça-prazer. Divaldo segue na mesma linha. Olha como é que a coisa é complicada. O Divaldo, mais ou menos nessa época, diz assim: violência que o indivíduo impõe a si mesmo e que lhe trará graves danos na atualidade e em futuras reencarnações. A resposta do Divaldo é longa, eu vou ficar só aí. E depois ele vai falar de possível lesão perispiritual, etc. Esses são os 2 principais médicos que nós temos, tá certo? Com uma posição absolutamente contra. Por outro lado, a gente tem um grupo de companheiros, mas eu vou citar aqui apenas de médicos da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. A gente tem o Jaider, que é um psiquiatra, hoje aposentado, com uma experiência imensa. Foi diretor do Hospital André Luiz, em BH. O Jaider já vai dizer uma coisa bem diferente, né? O Jaider, ele vai dizer que, na verdade, nós estamos apenas adequando a mente ao corpo. E o Dr. Jaider, ele chega a narrar casos de pacientes dele
que, não conseguindo a cirurgia, pegaram um canivete e cortaram o pênis. Foram hospitalizados, quase morreram. Teve um paciente dele que, ao tomar banho, não tocava no pênis. E quando tinha que tocar, usavam uma toalha. Ele narra um caso de um transexual, uma mulher trans, que queria operar, tirar o pênis, e tinha um namorado, mas não aceitava ter relação sexual com o namorado, só depois que operasse. A gente relaciona muito essas questões com promiscuidade sexual, né? A gente vê uma mulher trans, um homem trans, a gente logo já pensa em estar ali, um depravado. Esse conceito é grave, isso é muito sério. Isso precisa ser radicalmente mudado. Os estudos que mostram a questão de, por exemplo, frequência sexual de homens sexuais e mulheres sexuais, eles mostram que não há muita diferença, não. Casais héteros e casais homo, a frequência é mais ou menos a mesma. Casais de duas mulheres fazem muito menos sexo do que um casal hétero. Muitos relacionamentos entre duas mulheres, com os anos, o sexo acaba. E elas continuam vivendo muito bem. Então, essa questão de caça-prazer não faz sentido. Além do Jaider, os outros colegas da Associação Médico Espírita de Minas caminham também no mesmo sentido de considerar que essa cirurgia nada mais faz do que adequar a mente ao corpo. O Andrei Moreira, que tem 2 livros extraordinários, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal e Transsexualidade sob a ótica do espírito imortal. O Andrei é médico, também mora em BH, ele é um homossexual, mora casado com um rapaz há muitos anos, e ele escreveu esses 2 livros. O Andrei era, até um tempo atrás, o presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Caminha no mesmo sentido e trabalha essa questão com muita propriedade. Então, a gente vê essas 2 posturas, tá certo? O que o Espiritismo diz? Aí, na minha pesquisa, eu vou me permitir estender mais um pouquinho, porque eu vou a Kardec. Kardec fala sobre isso, é óbvio que não. Mas Kardec aborda ou fala algumas coisas que caminham muito nesse sentido. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Kardec coloca 2 mensagens mediúnicas. A primeira, assinada por um anjo da guarda. Ele diz assim: perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que a virtude. No item 27, ainda no capítulo 5, a mensagem de Bernardino. Olha só o que ele diz. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que Deus lhes traçou. Dar-se-á, porém, que conheçais esse curso? Sabeis até onde elas têm de ir? E se vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? E para concluir, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui é Kardec. No capítulo 28, capítulo das preces, no item 77, olha o que Kardec diz. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não deve impedir-nos, enquanto esperamos tal mudança, de fazer o que dependa de nós, para melhorar as nossas condições atuais. Se Deus não quisesse que, em certos casos,
os sofrimentos corpóreos fossem dissipados ou abrandados, não teria posto à nossa disposição recursos de cura. Eu entendo, por essas 3 leituras, que não há na obra da codificação nada absolutamente que condene a cirurgia de troca de sangue. Eu acho até que a gente pode ver até com uma certa complacência essa atitude, na medida que é exatamente o que você falou, né? Seguindo o raciocínio de que tem que viver aquela prova, o indivíduo com orelha de abano não vai corrigi-la, o indivíduo com o nariz também não vai, porque tem que se arrentar, aguentar e sofrer aquela prova, né? Então, embora eu acho que a doutrina espírita não tem posição, há posições divergentes, concordo plenamente com você que essa cirurgia ela vai apenas corrigir uma inadequação e nada tem de pecaminosa e de ferir causa e efeito, coisa nenhuma. Mesmo porque a cirurgia não resolve o problema do karma. O preconceito continua, as dificuldades continuam, a luta continua. Vai, meu amigo João. Senhoras, senhores, boa noite. Me desculpem eu ficar limitado por esse binômio, porque eu não tenho outra designação para usar a não ser masculino e feminino com vocês. Antes, gostaria de saber se entre vocês tem alguém que é homossexual, tem alguém que é transsex, porque eu sou aquilo que muitos de vocês chamam de uma mutação biológica, uma monstruosidade psicológica, uma aberração semiótica. Em 2019, esse discurso foi proferido pelo filósofo Paul Preciado. Ele foi convidado para fazer um discurso inicial no encontro de 3.500 profissionais de saúde mental. E ele começou anunciando que ele era um filósofo trans. E que a Bíblia de vocês, ele usa esse termo, DSM, coloca lá como disforia de gênero. Então, ainda hoje, eu sou alguém portador de um transtorno. E eu tenho lutado contra isso só. Só eu e a prisão da subjetividade, do qual me enclausuraram com rótulos estigmatizantes. A neurocientista Gina Ripon lançou um livro em 2021, só a título de informação, chamado Gênero e os Nossos Cérebros, onde ela mostra que o cérebro masculino e feminino não teria diferença nenhuma. 2021, editora Rocco, que é uma maneira de enquadrar os estereótipos dentro de um determinismo biológico ou neurológico. O Paul Preciado ele não conseguiu concluir o discurso dele. Pela metade, imagine você, em 2019. Interromperam gritaria, desrespeito, devasso, imoralidade, só que sempre tem alguém com o celular gravando, caiu na rede social, aquilo bombou, e a editora chegou a ele, olha, nós queremos publicar todo o seu discurso. O discurso dele virou um livro. Esse é o título do livro. Eu sou o monstro que vos fala. Relatório para uma academia de psicanalistas, onde o autor vai colocar como a gente está preso nesse binômio de gênero, orientação sexual, sexo, e acaba estigmatizando como o movimento espírita faz. Hoje a gente pode compreender que uma pessoa transsex na casa espírita, ela é considerada obsidiada, está em provação, está em expiação, porque ela nasceu no corpo errado. E é um estigma, estereotipando, criando uma marca social
sobre a identidade de alguém, e ela vai ter que conviver com essa marca social. Se hoje, diante de vocês, eu disser, gente, eu sou transsex, o olhar de vocês mudaria radicalmente. Até a leitura de vocês, é por isso que naquele dia o João Márcio falou isso, agora eu estou entendendo por que ele é assim, agora eu estou entendendo por que ele é assado. Mudaria totalmente o meu olhar a partir do momento que descobrisse que eu era transsex. Então, o incômodo não é ter um falo ou uma vagina, côncavo ou convexo, é o olhar social. O sofrimento não é o corpo, se é XY que eu nasço, mas é o olhar do outro, o estigma social. O sofrimento está aí. Se você nasce num corpo com cirurgia, você aceita, se resigna, vai usar esse corpo de uma forma diferente que os heteros, mas o olhar social, esse é que dói, que estigmatiza e que mata. Ninguém vai procurar cometer homicídio por alguém por ela ter um órgão genital A ou B, mas pela maneira que ela se veste, que ela fala, que ela anda, que ela fala na rua. O sofrimento é construído socialmente, sem qualquer base biológica. E esse estigma é fomentado na casa espírita. Você não tem um presidente de casa espírita transsex, palestrante transsex. Se existe, ele nega a própria identidade por sentimento de pertencimento. Eu acho que essa voz precisa ser levantada por todo o movimento espírita numa questão ética do Cristo, onde o que conta é o amor próximo, o amor a si mesmo, a fé, a obra, a caridade, independente da categoria que você esteja ou que alguém queira te enquadrar. Porque o ser humano, em sua essência espiritual, é maior do que qualquer rótulo. É isso. Bom, eu vou passar. A fala do João foi tão boa, João, que eu estou prolongando o TED hoje até meia-noite. Tá? Morão, você pode fazer os comentários aí. Depois a gente dá mais uma rodada, se tiver tempo. Eu estou muito feliz de ter motivado tanta colocação. Foram 8 comentários aqui, né? Eu vou tentar ir na ordem. Zé Elvés falou sobre o papel do espírito, né, na determinação dessas questões. Eu acho que, se eu entendi a pergunta, Zé Elvés, a sua colocação, né, eu acho que é bem por aí mesmo, quando o espírito planeja uma reencarnação, e essa reencarnação ela é arquitetada para permitir a ele passar por isso ou por aquilo, evoluir assim ou assado, ele vai plasmar essas questões da sexualidade de maneira que a vivência terrena dele permita passar por essas provas, expiações, ou etc., né? Então, eu acho que o papel do espírito é sempre muito ativo na formação do próprio DNA, da própria genética, de todo esse aparato biológico que vai permitir a ele uma vivência de uma forma ou de outra. O Vantuil colocou a questão do ambiente. É muito difícil, né? Eu acho que o ambiente ele é muito importante e é muito difícil medir o efeito isolado do ambiente. O que a gente sabe de vários estudos com animal, vou falar de animal, tá? E esses estudos estão disponíveis, viu, gente? Essa questão da diferença biológica, isso é uma coisa muito estabelecida e muito acessível. Primatas, animais masculinos, eles têm preferência pela cor azul e por carrinho, e os femininos têm preferência por bonecas e pelo cor-de-rosa. Olha que interessante, esse modelo animal. Então, não tem nada de cultural, de social. Porque também, quando a gente diz que tudo é socialmente determinado, a gente está negando o reino animal, as diferenças do reino animal. Porque no reino animal não tem social, não tem linguagem para determinar isso. Então, acho interessante essa colocação que vocês todos fizeram, muito rica, porque é exatamente isso. Quer dizer, existem dimensões que vão além do social, que são biológicas, e quando eu falo biológica, eu estou falando espiritual, porque
como o Zé Elvésio colocou, o próprio espírito plasma isso. O espírito determina, talvez, o plano reencarnatório é determinado e determina questões biológicas que vão seguir, né, a vida daquela pessoa. O drama que o Eduardo relatou é muito rico. É isso aí, é uma questão muito, muito... que eu falo que tem que envolver respeito e compaixão. Não dá para ter outra coisa. O Eli, como sempre, coloca questões dificílimas, né? Se a pessoa se sente homem ou mulher, essa pessoa é o espírito, eu acho que é o espírito. Então, e se for o espírito, então tem sexo num grau? Não sei, talvez, se a gente for considerar a pluralidade dos mundos, como o Livro dos Espíritos fala, quando um espírito vai encarnar num mundo onde exista a diferença masculino e feminino, talvez esse espírito assuma uma forma dessas. Não sei, nenhum de nós sabe, né, ao certo, se necessariamente na erraticidade, no plano espiritual, ele vai conservar isso. Porque vai que depois ele vai reencarnar em outro mundo, e nesse outro mundo não exista essa demarcação. É possível? Claro que é possível. Por que tem que existir masculino e feminino no universo inteiro? Então, num mundo onde existe esse dimorfismo, essa dicotomia, o espírito talvez tenha que assumir. E aí isso vai ter a ver com o plano reencarnatório, com as provas e expiações. Agora, eu não sei se no mundo espiritual ele tem que conservar isso. Agora, enquanto pessoa, sim, talvez por prova ou por expiação. Mas é uma questão muito complexa, né? Como todas as questões colocadas. Envolve tem que refletir muito. O Éder falou uma coisa muito interessante sobre a valoração moral, concordo. E por que a ciência não divulga isso tudo? Olha, o problema é que a ciência virou esse excesso de informações que nós temos na idade mídia atualmente, ele polui, né? Então, assim, hoje a gente tem tanta informação que não sabe para onde vai. Mas se a gente procurar o que a ciência fala sobre essas diferenças, está muito claro, muito estabelecido. Mas eu concordo muito, viu, Éder? Eu acho que a ciência está devendo à sociedade. A gente até já fez, acho que um TED sobre isso, né? A ciência está devendo à sociedade boas explicações, porque a ciência é bancada pela sociedade, a ciência custa dinheiro. E a ciência está muito mais preocupada com o seu próprio ego hoje do que em informar de maneira real. Maria José colocou uma questão muito interessante. O primeiro relato que eu encontrei sobre redesignação sexual foi da década de 50. Então, essas questões existem, né? Realmente, sempre existiram. O que faltava era divulgação, era discussão, como muita coisa que hoje se divulga, se discute, e que antes não se falava. Mas são questões que eu não acho que essa questão, concordo, não acho que essa questão seja contemporânea, não. Essa questão é da humanidade. Essa questão é do ser humano. Só que agora está dada dimensão, inclusive dimensão política, isso virou motivo de palco eleitoral para isso ou para aquilo, para posição A ou posição B. Mas, na verdade, é uma questão que sempre perpassou a humanidade, é uma questão humana, né? Ricardo colocou muito bem aí, né? Essa questão da promiscuidade, etc., da frequência, não tem nada a ver com orientação sexual. É muito comum, né? Alguém vê um gay e fala assim, esse gay vai querer me cantar, um exemplo. Mas por que uma mulher hétero não pode querer isso também? Qual a diferença de um hétero para um gay, né? Em relação ao desejo? É um ser humano que está ali. Simplesmente é uma questão de desejo, como eu disse, gostar mais de uma coisa, gostar mais de outra.
Agora, o que o Espiritismo pensa disso? Eu acho, gente, com toda sinceridade, e aí eu sou meio suspeito, porque eu acho que o Espiritismo ele é a doutrina desenhada, configurada pelo Kardec. Agora, as jurisprudências espíritas, ou seja, o que um espírita ou outro acha disso, não tem necessariamente a ver com o espiritismo. Eu acho que tem a ver com chiquismo, com divaldismo, com o que for. Não estou falando isso em tom depreciativo, não. Estou falando em tom filosófico. A filosofia espírita ela está alicerçada na obra do Kardec, e ponto. Claro que pode haver pensamentos, comentários. Agora, o que o Espiritismo pensa, no meu entendimento, é aquilo que está na obra do Kardec. E como o Ricardo colocou muito bem, podem procurar, como eu disse, nem na Bíblia ninguém vai encontrar uma condenação categórica para essas questões sexuais. Muito menos no nosso Pentateuco kardeciano, nas obras da codificação. Não vai encontrar. Vai encontrar o contrário. O Ricardo falou muito bem. Se Deus permite que eu faça uma cirurgia de nariz, é porque está na lei de Deus a permissão para isso. E eu posso operar meu nariz para tentar minimizar o meu trauma do meu nariz, grande ou pequeno. Senão, simplesmente não seria permitido. Quanta coisa que a gente gostaria de mudar e não consegue, e a ciência não consegue. Talvez por isso, porque não está permitido, né? Eu estou tentando ser rápido, tá, gente? Vocês desculpem, porque foi muita coisa e eu não quero tomar... Vai até meia-noite, para ficar tranquilo. O João Márcio falou umas coisas, como sempre, interessantíssimas. Disforia de gênero. Eu até esqueci de falar disso. Disforia de gênero é um transtorno quando a pessoa tem intenso sofrimento pela sua identidade sexual. O que não é doença, nunca foi doença para a medicina, isso é um equívoco. Dizer que a psiquiatria taxava homossexualismo como doença, nunca taxou. Nunca. Sabe o que é doença para a psiquiatria? Fobia. Homofobia é doença para a psiquiatria. Transfobia é doença para a psiquiatria. Isso é doença. Doença no sentido de transtorno, de sofrimento. A classificação internacional de doença e o DSM nunca categorizaram orientação sexual como doença. Isso não é verdade. Nós temos que ser justos com a pobre da medicina. Ela nunca disse isso. E até hoje se coloca que isso é considerado como uma doença. Não, não é. Não é considerado como doença. O que é considerado como doença é a fobia. Aí é doença. Se eu sou transfóbico, eu sou doente. Se eu sou homofóbico, eu sou doente. Quanto à questão biológica da diferença dos cérebros, é muito importante colocar o seguinte: eu já tive essa discussão, esse debate com o pessoal das ciências humanas, e eles dizendo, não, isso é tudo socialmente construído, vamos negar a biologia. Eu falei, ok, se a gente nega a biologia, então a gente está assumindo que é escolha. Porque se não está no meu cérebro a diferença, não está em nada, eu que vou escolher se eu me sinto homem ou mulher, e se eu gosto de homem ou de mulher, ou dos dois ou de nenhum. A biologia, na verdade, ela não é antagônica à sociologia, nesse caso. Ela, pelo contrário, ela afirma que não se pode discriminar questões que têm um fundo biológico. Como você não pode discriminar uma pessoa que nasceu com o olho azul. Poxa, mas você não tinha outro olho para nascer? Você não podia ter nascido com um olho mais normal, mais castanho, acastanhado? Não, eu nasci de olho azul. Então, o determinismo biológico, ele não é para negar a dimensão social, não. Pelo contrário, ele é para dizer que existem diferenças que vão além do social e que não estão no controle do indivíduo escolher, ou seja, não é escolha.
Com relação ao cérebro masculino e feminino, igual eu falei com você, existe uma... na época que eu fiz o meu mestrado, foi no ano 2000, eu estudei uma coisa chamada assimetrias cerebrais, que é exatamente essa diferenciação entre um hemisfério cerebral e o outro, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Naquela ocasião, num levantamento preliminar, eu encontrei assim uma enxurrada de evidências científicas mostrando essas diferenças. Então, e isso é bom que exista, essas diferenças, porque, é como eu disse, se a diferença está no cérebro, e talvez o cérebro seja plasmado pelo espírito encarnante, pelo plano reencarnatório, essa diferença não está na conta do sujeito. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. No momento que eu coloco a biologia como, não vou dizer determinante, mas como um arrastamento muito forte, eu estou querendo dizer que não é escolha. Enfim, era isso que eu anotei aqui, e volto aí para vocês, e volto a dizer, tá? Quando me perguntam, não me perguntam porque eu não sou autoridade espírita, muito pelo contrário, mas o que o espiritismo pensa, eu vou dizer, o que o Kardec diz, porque espiritismo é doutrina dos espíritos, e o Kardec consultou os espíritos. Quando eu falo de valdismo, chiquismo, eu estou dizendo, não é por demérito, é pessoa. Chico Xavier, um ser humano como nós. O Divaldo é um ser humano como nós, sujeitos a erros e acertos. Agora, o que o Kardec fez foi uma codificação, foi uma tentativa de elaborar um método para ouvir o outro lado, o lado de lá. Então, para mim, isso é o espiritismo. Bom, era isso. Eu peço desculpas se eu não contemplei alguém que fez alguma colocação aí. Excelente. Eu acho que você conseguiu, né, didaticamente, na sequência, você trabalhar o tema, as colocações dos amigos com muita propriedade. Realmente foi muito bom. O Christian está pedindo aqui para a gente divulgar o próximo TED. Dia 31, Espiritismo no Brasil. O que aconteceu? A Angélica Silva de Almeida é uma companheira com formação em História, e professora aqui de Juiz de Fora da universidade, na área de História Espírita, né? E fez um doutorado sobre a história do Espiritismo no Brasil. Ou em Minas, não me lembro, não sei se o Eli se lembra, mas foi um doutorado sobre história do Espiritismo em alguma região. Se foi Minas, não sei, mas ela vem estudando isso e vai ser muito bom a gente poder participar com a Angélica para tentar entender, né, o que houve. Se é que houve alguma coisa, né? Elias Moraes, como você não falou nada, eu vou te pedir para você fazer uma prece para a gente. Você faz? Eu estou com um barulhinho aqui do meu lado, porque minha esposa está falando com meu filho que está no Canadá. Eu acho que eu vou ter que pedir outra pessoa para fazer, porque não vai tem importância. atrapalhar. Da próxima vez você faz. Agradeço, com prazer, com alegria. Então, vamos orar, meus amigos. Nós queremos, Senhor Jesus, agradecer imensamente esse momento, agradecer a vinculação dos espíritos amigos, que, através dos canais da inspiração, estiveram junto de cada um de nós, auxiliando para que o tema fosse devidamente apresentado, estimulando reflexões que nos fazem crescer. Assim, então, mestre, pedindo por cada um de nós, em particular, pedindo pelos nossos entes queridos, pelos nossos lares, profundamente gratos, damos por encerrada a reunião da noite. Isso aí, pessoal.